Capítulo 1 do título. Uma noite destas, vindo da cidade para o Engenho Novo, encontrei no trem da Central um rapaz aqui do bairro, que eu conheço de vista e de chapéu. Cumprimentou-me, sentou-se ao pé de mim, falou da lua e dos ministros e acabou recitando-me versos. A viagem era curta e os versos podem ser que não fossem inteiramente maus. Sucedeu, porém, que como eu estava cansado, fechei os olhos 3 ou 4 vezes. Tanto bastou para que ele interrompesse a leitura e metesse os versos no bolso. Continue, disse eu, acordando. Já acabei, murmurou ele. São muito bonitos. Vi-lhe fazer um gesto para tirá-los outra vez do bolso, mas não passou do gesto, estava amuado. No dia seguinte entrou a dizer de mim nomes feios e acabou acunhando-me Dom Casmurro. Os vizinhos, que não gostaram dos meus hábitos reclusos e calados, deram curso à alcunha, que afinal pegou. Nem por isso me zanguei. Contei a anedota aos amigos da cidade e eles, por graça, chamam-me assim, alguns em bilhetes. Dom Casmurro, domingo vou jantar com você. Vou para Petrópolis, Dom Casmurro. A casa é a mesma da Remânia. Vê se deixa essa caverna do engenho e vá lá passar uns 15 dias comigo. Meu caro Dom Casmurro, não cuide que o dispenso do teatro amanhã. Venha e dormirá aqui na cidade. Dou-lhe camarote, dou-lhe chá, dou-lhe cama, só não lhe dou moça. Não consultes diários. Casmurro não está aqui no sentido que lhe dão, mas no que lhes pôs o julgo do homem calado e metido consigo. Dom veio por ironia, para atribuir-me fumos e fidalgo, tudo por estar cochilando. Também não achei melhor título para minha narração. Se não tiver outro daqui até o fim do livro, vai este mesmo. O meu poeta do trem ficará sabendo que não lhe guardo rancor, e com pequeno esforço, sendo o título seu, poderá cuidar que a obra é sua. Há livros que apenas terão isso de seus autores. Alguns nem tanto. Capítulo 2 do livro. Agora que expliquei o título, passo a escrever o livro. Antes disto, porém, digamos os motivos que me compõem a pena na mão. Vivo só, com um criado. A casa em que moro é própria. Fila construir de propósito, levado de um desejo tão particular que me vexa imprimi-lo. Mas vá lá. Um dia, há bastante anos, lembrou-me reproduzir no Engenho Novo a casa em que me criei na antiga rua de Mata-Cavalos, dando-lhe o mesmo aspecto e economia daquela outra, que desapareceu. Construtor e pintor entenderam bem as indicações que lhe fiz. É o mesmo prédio assobradado. 3 janelas de frente, varanda ao fundo, as mesmas alcovas e salas. Na principal destas, a pintura do teto e das paredes é mais ou menos nos bicos, de espaço a espaço. Nos 4 cantos do teto, as figuras das estações e ao centro das paredes, os medalhões de César, Augusto, Nero e Massinissa, com os nomes por baixo. Não alcanço a razão de tais personagens. Quando fomos para a casa de Mata-Cavalos, já estava assim decorada. Vinha do decênio anterior. Naturalmente, era gosto do tempo meter o sabor clássico e figuras antigas em pinturas americanas. O mais é também análogo e parecido. Tenho chacarinha, flores, legume, uma casuarina, um poço e lavadouro. Uso louça velha e mobília velha. Enfim, agora, como outrora, há aqui o mesmo contraste da vida anterior,
que é pacata, com a exterior, que é ruidosa. O meu fim evidente era atar as duas pontas da vida e restaurar na velhice a adolescência, pois, Senhor, não consegui recompor o que foi nem o que fui. Em tudo, se o resto é igual, a fisionomia é diferente. Se só me faltassem os outros, vá, o homem consola-se mais ou menos das pessoas que perde, mas falto eu mesmo, e esta lacuna é tudo. O que aqui está é, mal comparando, semelhante à pintura que se põe na barba e nos cabelos, e que apenas conserva o hábito externo. Como se diz nas autópsias, o interno não aguenta tinta. Uma certidão que me desse 20 anos de idade poderia enganar os estranhos, como todos os documentos falsos, mas não a mim. Os amigos que me restam são de data recente. Todos os antigos foram estudar a geologia dos Campos Santos. Quanto às amigas, algumas datam de 15 anos, outras de menos, e quase todas creem na mocidade. 2 ou 3 fariam crer nelas aos outros, mas a língua que falam obrigam muitas vezes a consultar os dicionários, e tal frequência é cansativa. Entretanto, a vida diferente não quer dizer vida pior, é outra coisa. A certos respeitos, aquela vida antiga aparece-me despida de muitos encantos que lhe achei, mas é também exato que perdeu muito espinho que a fez molesta. E, de memória, conservo alguma recordação doce e feiticeira. Em verdade, pouco apareço e menos falo. Distrações raras. O mais do tempo é gasto em hortar, jardinar e ler. Como bem e não durmo mal. Ora, como tudo cansa, esta monotonia acabou por exaurir-me também. Quis variar e lembrou-me escrever um livro. Jurisprudência, filosofia e política acudiram-me, mas não me acudiram as forças necessárias. Depois pensei em fazer uma história dos subúrbios, menos seca que as memórias do padre Luís Gonçalves dos Santos relativas à cidade. Era obra modesta, mas exigia documentos e datas como preliminares, tudo árido e longo. Foi então que os bustos pintados nas paredes entraram e falaram-me, e a dizer-me que, uma vez que eles não alcançavam reconstituir-me aos tempos idos, pegasse da pena e contasse alguns. Talvez a narração me desse a ilusão, e as sombras viessem perpassar ligeiras, como ao poeta, não o do trem, mas a do Fausto. Ai, vindes outra vez, inquietas e sombras? Fiquei tão alegre com esta ideia que ainda agora me treme a pena na mão. Sim, Nero, Augusto, Massinissa e tu, grande César, que me incitas a fazer os meus comentários. Agradeço-vos o conselho e vou deitar o papel às reminiscências que me vierem vindo. Deste modo, viverei o que vivi e assentarei a mão para alguma obra de maior tomo. Eia, comecemos a evocação para uma célebre tarde de novembro, que nunca me esqueceu. Tive outras muitas, melhores e piores, mas aquela que me apegou no espírito é o que vais entender lendo. Capítulo 3. A denúncia. Ia entrar na sala de visitas quando ouvi proferir o meu nome e escondi-me atrás da porta. A casa era da Rua de Mata Cavalos, o mês novembro, o ano que é um tanto remoto, mas eu não hei de trocar as datas à minha vida só para agradar as pessoas que não amam histórias velhas. O ano era de 1857.
Dona Glória, a senhora persiste na ideia de meter o nosso Bentinho ao seminário? É mais que tempo, e já agora pode haver uma dificuldade. Que dificuldade? Uma grande dificuldade. Minha mãe quis saber o que era José Dias. Depois de alguns instantes de concentração, veio ver se havia alguém no corredor. Não deu por mim, voltou e, abafando a voz, disse que a dificuldade estava na casa ao pé. A gente do Pádua. A gente do Pádua? Há algum tempo que estou para lhe dizer isto, mas não me atrevia. Não me parece bonito que o nosso Bentinho ande metido nos cantos com a filha do Tartaruga. E esta é a dificuldade, porque se eles pegam de namoro, a senhora terá muito que lutar para separá-los. Não acho. Metido nos cantos? É um modo de falar, em segredinhos, sempre juntos. Bentinho quase não sai de lá. A pequena é uma desmiolada. O pai faz que não vê. Tomara que as coisas corressem de maneira que... Compreendo o seu gesto. A senhora não crê que tais cálculos pareçam-lhe de todos têm a alma cândida. Mas, senhor José Dias, tenho visto os pequenos brincando e nunca vi nada que faça desconfiar. Basta a idade. Bentinho mal tem 15 anos. Capitu fez 14 a semana passada. São dois criançolas. Não se esqueça que foram criados juntos, desde aquela grande enchente há 10 anos, em que a família Pádua perdeu tanta coisa, daí vieram as nossas relações. Pois eu hei de crer? Mano Cosme, o que você acha? Tio Cosme respondeu com ora, que traduzindo em vulgar queria dizer: são imaginações do José Dias. Os pequenos divertem-se e divirto-me. Onde está o gamão? Sim, creio que o senhor está enganado. Pode ser, minha senhora. Oxalá tenham razão. Mas creia que não falei senão depois de muito examinar. Em todo caso, vai sendo tempo, interrompeu minha mãe. Vou tratar de metê-lo no seminário quanto antes. Bem, uma vez que não perdeu a ideia de o fazer padre, tem-se ganho principal. Bentinho há de satisfazer os desejos de sua mãe e depois a igreja brasileira tem altos destinos. Não esqueçamos que um bispo presidiu a Constituinte e que o padre Feijó governou o império. Governou com a cara dele. Atalhou tio Cosme, cedendo os antigos rancores políticos. Perdão, doutor, não estou defendendo ninguém, estou citando. O que eu quero dizer é que o clero ainda tem grande papel no Brasil. Você o que quer é um capote. Ande, vá buscar o gamão. Quanto ao pequeno, se tem de ser padre, realmente é melhor que não comece a dizer missa atrás das portas. Mas, olhe cá, Mana Glória, há mesmo necessidade de fazê-lo padre? É promessa, há de cumprir-se. Sei que você fez promessa, mas uma promessa assim, não sei. Creio que, bem pensado... Você que acha, prima Justina? Eu? Verdade é que cada um sabe melhor de si, continuou tio Cosme. Deus é que sabe de todos. Contudo, uma promessa de tantos anos. Mas que é isso, Mana Glória? Está chorando? Ora esta, pois isto é coisa de lágrimas? Minha mãe assoou-se sem responder. Prima Justina, creio que se levantou e foi ter com ela. Seguiu-se em alto silêncio, durante o qual estive a pique de entrar na sala, mas outra força maior, outra emoção. Não pude ouvir as palavras que tio Cosme entrou a dizer. Prima Justina exortava: Prima Glória, Prima Glória! José Dias desculpava-se.
Se soubesse, não teria falado, mas falei pela veneração, pela estima, pelo afeto, para cumprir um dever amargo, um dever amaríssimo.